já de antemão agradeço vocês por estarem aqui, com a paciência de me ouvir. E esse trabalho não é meu, ele é nosso. Porque muito do que eu vou falar, às vezes na hora muda, vem outras ideias. E quem sustenta esse clima espiritual somos todos nós, juntos. Né? A espiritualidade está aí para cooperar com a gente, mas se a gente não abrir as portas, não tem como ela entrar. Né? Eu vou falar hoje para vocês sobre a culpa. É um tema que eu já falei outras vezes, mas eu acho que é um tema tão importante. Eu vejo no meu consultório o tanto que a culpa ela traz problemas, mas ela é necessária também às vezes. O que fazer com ela, né? Enfim, nesse tema tão delicado, que Jesus possa se envolver a todos nós, para que eu possa falar, que vocês possam ouvir e que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor, mais reflexivo sobre o assunto. Quem aqui já se sentiu culpado por alguma coisa? Ou quem já culpou alguém? Situação muito comum a culpa. Então nós precisamos conhecer como que nós atuamos com relação a esse sentimento. Então eu lhes pergunto, o que a culpa produz em vocês? O que a culpa gera? Como ela nos deixa? E quando a gente se culpa, então, para a gente pensar nisso, como que a gente fica? A gente fica tenso, né? Fica com baixa autoestima, inseguro, nos sentindo como? Vítimas. Vítimas da vida, vítimas do outro. E às vezes nos sentindo algoz também. A gente caminha. Kaplan fala de um triângulo, que ou a gente está na vítima, ou a gente está na culpa, né? Ou a gente está de algoz, ou a gente está de salvador, que é a outra ponta do triângulo. E a gente fica caminhando nisso, né? Uma hora se sentindo um coitado, eu não aguentei, eu fiz, agora todo mundo me julga, olha o que eu fiz. Ou a gente fala, não, eu sou ruim mesmo, eu sou cruel. E às vezes a gente está de fora, a gente olha para aquela situação e fala, vou mudar tudo isso. Eu vou mudar de hoje em diante e não vai acontecer. E eu vou até salvar as pessoas que se sentiram culpadas. Que é o Salvador. Nenhuma das posições é boa, né? Mas vamos falar primeiro de quem fica inseguro, vitimizado. Ele fica muito mal. Não age, não se posiciona perante a vida. Triste, como se ele mesmo estivesse se punindo, como se estivesse dentro de uma prisão psicológica. Mas na verdade, ele esquece que com isso ele pune o outro também, porque uma pessoa vitimizada, sem ação, ela é um peso. É um peso para a família, é um peso para a sociedade. É triste conviver com alguém assim. É uma pessoa deprimida. E espiritualmente, então, como fica essa pessoa? Facilmente alvo de obsessores. Pois a culpa
nos faz improdutivos e vítimas desses espíritos que nos perturbam e manipulam com extrema habilidade. Eles manipulam os dispositivos da culpa e da cobrança. O espírito culpado, convencido dessa culpabilidade, que é esse espírito encarnado, ele cede, entrega-se, podendo... E ele é facilmente alvo de espíritos das trevas. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Culpa, ela nos fala que quando a culpa é mal trabalhada, ela gera tristeza, angústia, adoecimento físico e emocional. Então não são só os livros de psicologia, são também livros da psicologia espírita. Esse é a Joana de Ângeles, é um espírito que Divaldo Franco recebe e que traz para nós muitos livros de cunho espiritual, de cunho psicológico. E quem tiver interesse em ler, eles são muito profundos, muito interessantes. Ele fala sobre todo esse movimento. Psicologicamente, então, podemos pensar que a culpa nos faz, nos livra de nos responsabilizar, perdendo a oportunidade de crescer e de reparar com o erro. Sentir-se culpado por uma situação é tão diferente de nos responsabilizar por ela. Muitas vezes nos sentimos culpados, mas o que nós fazemos para resgatar esse erro? O que eu tenho a ver com isso? O que eu estou fazendo para mudar essa situação? Qual a minha responsabilidade nisso tudo? Responsabilizando-nos pela situação, agindo e mudando nosso comportamento, pedindo perdão, estamos fazendo isso? Porque de nada adianta se sentir culpado e nada fazer para mudar a situação. Na verdade, nós nos acostumamos a buscar culpados para tudo que acontece. Se o trânsito não está bom, a culpa é do feriado prolongado. Se o salário não chega até o final do mês, a culpa é da política econômica do governo. Ou a culpa é porque eu ganho muito pouco. Se somos assaltados na rua, a culpa é da miséria. Se nossos filhos não têm uma conduta inadequada ou inaceitável, tem uma conduta inaceitável ou inadequada, a culpa é nossa, que não sabemos educar. Adianta ficar procurando culpado? Devemos sim identificar os problemas e agir. Ver como eu posso mudar de agora em diante para que essa situação mude. Carregamos um peso muito grande. E eu ouço falar aqui, no Centro Espírita, que esse peso, ele é muito ligado às religiões. Eu sou muito religiosa e estou falando com muito respeito. Quem me conhece sabe, filho. Amo o espiritismo, gosto e sou espírita desde berço espírita. Mas não é só o espiritismo. Desde o tempo da Inquisição, a gente interpreta o cristianismo como se a gente tivesse que nos açoitar como algo tivesse errado. Muitos de nós trazemos esse ranço de religiões tradicionais. Não estou aqui falando que somos tão diferentes, não. Então está errado, o que eu faço? Eu subo uma escada de joelho, porque aí eu pago eu consigo o que eu quero, eu pago a minha culpa, eu melhoro. Vai melhorar em quê? Né? E hoje a gente fala, mas nós espíritas não subimos mais ajoelhado numa escadaria. Às vezes a gente faz outras escadarias emocionais de joelho, nos sentindo culpado do mesmo jeito. Zíbia Gasparetto, no livro Somos Todos Inocentes,
É um livro gostoso de ler. Ela fala muito sobre isso. Ela tira muito esse peso de ter que nos açoitar ou pagar. Não, eu fiz uma coisa, então eu tenho que pagar, assim. Essa vida, eu falo, sempre eu trago essa mensagem. Vamos pensar juntos. Se alguém discordar, tudo bem. Mas nós temos que raciocinar. Hoje, eu sou mãe. Se eu descobrir que meu filho, com 9 anos de idade, fez uma coisa errada, mas ele não faz mais, eu vou colocar ele de castigo, se ele já mudou? E aquilo fazia parte do desenvolvimento dele? Não, né? Algum pai aqui faz isso? Descobriu uma arte hoje. Nossa, minha menina botou fogo no lixo da escola. Eu acho que foi. Quando tinha 12 anos. Hoje eu vou lá, vai adiantar? Hoje ela poria? Não. E o quê? E aí a gente fica achando que a gente tem que pagar. Mas o Espiritismo não fala que vocês estão pagando por uma coisa que fez no passado? Depende da nossa interpretação. Se a gente, ele também fala que a caridade cobre uma multidão de pecados. Mas como assim a caridade cobre essa multidão de pecados? O amor, o perdão para o próximo e o auto-perdão. É uma receita simples e de entender, difícil de praticar, mas de resultado infalível. Pode acreditar. O amor puro, o perdão. Mas e o resgate? Depende. Se você já evoluiu, o resgate ele vem de outra forma. Também é falado nas obras espíritas, e isso muitas vezes é esquecido. Parece que tem gente que gosta de passar medo. Que a fulano ia ter que perder a mão, porque na outra vida usou a mão para o mal, né? Mas renasceu e usava essa mão para o bem, perdeu a ponta do dedinho. Então, por quê? Não como ele usava para o bem, porque ele não precisava mais dessa aprovação. Ele já tinha aprendido. Mas o contrário também acontece. Tem espíritos que reencarnam, espíritos, por exemplo, que suicidam, reencarnam às vezes várias vezes e fazem de novo a mesma coisa. Agora a gente tem que se perguntar: o que a gente quer das nossas vidas? O que queremos fazer? De verdade. Não para mostrar para ninguém. Lá na nossa casa, onde ninguém está vendo, onde a gente convive todo dia. A gente sabe, mas eu tenho que saber o que aconteceu na outra vida para eu mudar nessa, não. Cada um sabe onde seu sapato aperta. E se a gente viver hoje da melhor forma possível, com alto amor e com amor ao próximo, pronto. Parece fácil, né? Mas não é não. Eu acho não. No dia a dia é bem difícil, porque Deus coloca a gente numa escola bem difícil. E é isso que a gente tem que pensar. Como que eu estou agindo? Eu conheço adultos que ainda falam assim: eu só mudo fulano se você mudar também numa relação entre irmãos ou marido e mulher.
Fala de adulto ou de adulto que teima em fazer criancice? Adulto que só sabe olhar para o próprio umbigo. Ai, mas então, Alete, a gente tem que ser pisoteado. Só a gente muda e o outro, ó, só lambada, lambada, lambada. Não. Eu falei que a gente tem que ter auto-amor. Mas auto-amor é diferente de raiva. E só mudar se o outro mudar também. Quando culpamos o outro de nossas mazelas, de nossos defeitos, nos eximimos de agir. Nos sentimos mais leves, às vezes, mas não progredimos. É bom lembrar disso. Agora, e em grupo? O que acontece em grupo? A culpa no grupo. Eu falei em relação a dois. Psicologicamente, quando no grupo a gente tem alguém culpado, vocês sabem como que o grupo fica? Vocês já perceberam? Numa firma, numa família, o grupo fica unido, fica coeso, fica unido. Todo mundo coloca a culpa de tudo nessa pessoa. Quando você tem um chefe, que todo mundo acha que ele é muito ruim, o grupo fica bem. Porque todo mundo é amiguinho e fala mal do chefe. É muito triste essa situação. Na família, às vezes você tem um dependente químico. A família corre para lá, para cá, nem se enxerga, mas todo mundo está unido para correr. E todo problema da família passa a ser interno a ele, para você ver. A família vai se descobrir. Desestrutura a família. Muitos já devem ter ouvido falar um termo que é muito usado na nossa sociedade atual, que é o bode expiatório. Para que a gente possa falar melhor do bode expiatório, vamos entender um pouquinho a lenda do bode expiatório. O bode expiatório, ele era um animal que ele era apartado do rebanho e deixado só na natureza selvagem como parte das cerimônias hebraicas, o dia da expiação, época do templo de Jerusalém. Esse rito é descrito na Bíblia no livro de Levítico. A expressão bode expiatório é encontrada numa passagem do Velho Testamento já, onde acontece o sacrifício de 2 bodes no dia da expiação hebraico. 2 bodes eram levados juntamente a um touro ao lugar de sacrifício, como parte de um ritual do templo de Jerusalém. No templo, os sacerdotes sorteavam um dos bodes. Um era queimado em holocausto no altar do sacrifício com o touro. O segundo tornava-se o bode expiatório, pois o sacerdote punha suas mãos na cabeça desse animal e confessava os pecados do povo de Israel. Depois, o bode era deixado ao relento, na natureza, levando consigo todos os pecados dessa gente. Vem daí esse nome, bode expiatório. Né? E muitas vezes a gente acha que a gente evoluiu muito, mas ainda estamos fazendo pessoas e coisas de bode expiatório. Na visão cristã, a teologia, a história do bode expiatório é interpretada simbolicamente também. Isso mais no cristianismo, que isso que eu tinha falado era do Velho Testamento, como auto-sacrifício de Jesus, que se sacrifica para salvar a humanidade, chamando para si os pecados da humanidade. Jesus também simboliza o bode expiatório, porque ele não veio para pagar, todo mundo fala, ele veio para pagar os pecados do mundo.
ensinar. Ele veio para né? ensinar, não veio para pagar o pecado da gente. Mas as pessoas querem se sentir leves de alguma forma. Então, Jesus veio e já salvou todo mundo e nós estamos batidos e fica todo mundo sem pecado. Até no outro dia, né? Porque aí comete outro, né? Tô brincando. Mas é um simbolismo. Porque o ser humano ele tem essa necessidade de se sentir assim levinho, sem pecado nenhum. Né? E Jesus sofreu muito, se sacrificou mesmo. Mas se sacrificou para nos ensinar, para que a gente possa crescer. Mas cada um tem que se responsabilizar pela sua vida. Né? Não dá para ele levar o pecado da humanidade inteira. Mas foi o lugar que todo mundo colocou ele, de bode expiatório também. Bode expiatório é alguém que é escolhido assim na sociedade arbitrariamente para levar sozinho a culpa de uma calamidade também, de um crime, de qualquer evento negativo, geralmente que não tenha cometido. Theodore Eldrin, historiador britânico, no livro Uma História Íntima da Humanidade, de 1994, diz: nada paralisou mais a inteligência do que a busca por bodes expiatórios. Paralisou e continua a paralisar. A busca do bode expiatório é um ato irracional de determinar que uma pessoa, um grupo de pessoas, ou até mesmo algo, seja responsável de um ou mais problemas, sem a constatação real dos fatos. Temos que buscar cada vez mais sermos mais sensatos e lógicos, procurando sempre nos responsabilizar pelos erros cometidos e não nos culparmos, muito menos culparmos os outros, pois a culpa nos traz grandes malefícios. É muito interessante que a gente estude historicamente o que acontece, quem são as pessoas que cometeram erros e como que a gente pode mudar isso. Eu errei, tá, vou assumir. Isso, hoje em dia, estamos usando um outro nome para isso na psicologia, que é nos responsabilizar. Não, isso eu fiz de errado, me desculpa, vou mudar. Mas essa culpa em que a gente fica paralisado é muito negativa. E socialmente também, as pessoas reduzem muito. Eu não vou nem citar muitos exemplos, porque é um assunto tão delicado hoje em dia, mas politicamente, né, cada um tem sua opinião, e aí um fala, porque fulano que deixou o Brasil assim, ciclano que deixou São José assim, fulano, e aí? Uma pessoa só foi responsável por tudo isso. E será? E será que as pessoas procuram saber como eu posso contribuir para mudar essa situação? Culpar o outro alivia e a gente esquece que a gente é cidadão. O que eu posso fazer para melhorar? Ah, mas eu não sou ninguém. Todo mundo nós fazemos parte de uma grande corrente. Se cada um mudar, pelo menos buscando entender melhor a situação e como é que eu vou agir de hoje em diante, como que eu vou votar, como que eu vou... pode melhorar muita coisa. Ou a gente sai por aí falando e aí a gente fica leve, porque eu não sou responsável, eu não fui eu que fiz, foi o outro. Fica fácil, né? E nas relações pessoais que eu comecei falando, também acontece muito isso. Eu trouxe para vocês, o que eu trouxe para vocês de palestra, de reflexões são estas. Eu gostaria de saber se vocês querem pensar um minutinho. Vamos fazer uma dinâmica só mental? Eu queria que vocês
fechar seus olhos, tem que ter um pouco de coragem para a gente pensar. Vocês vão pensar, vão começar a segurar pedras, pedras de coisas que vocês se sentem culpados. Ah, eu sou culpado por isso, ou sou responsável por isso. Segura uma pedra. Tem pedras pesadas, pedras menos pesadas. Gostaria que pegassem outra pedra de outro erro que vocês acham que cometeram. Mais outra pedra. E outra. Nossa, tem gente que está com muita pedra, né? Tem outros que não. Vamos segurar mais. Olha, tem uma mochilinha nas costas, aqui em cima da região lombar, que a gente coloca as pedras quando a gente não aguenta segurar na mão. Vamos colocando na mochila. Coloca a pedra de um erro de quando vocês eram criança, na adolescência, na escola. Aquele que ninguém sabe, não precisa contar, põe lá nas costas. Nossa, tá pesado? A gente vai ficando encurvado, né? Agora vamos pegar esses erros, essas pedras tortas, e vamos andar com elas. Nossa, nós estamos até meio arcadinhos, né? E tem um lugar, ó, em outra dimensão nós estamos, nós vamos levar essas pedrinhas tortas. Tá pesado, mas nós vamos levar. E vamos colocando num lugar, todas atiradas às costas, vamos colocando, ai, que alívio, põe. Outro põe outra e outra. Vamos colocando as pedras. Ai, que alívio, né? Agora nós vamos bem no centro de um círculo. Agora nós vamos formar uma roda em volta desse círculo com essas culpas todas aí. E vamos olhar para o alto e pedir a Deus que nos ajude. E vamos visualizar a Nossa Senhora com o seu manto sagrado. E a egrégora de Meimei nos convidando a louvar a natureza, a agradecer muitas coisas boas que tivemos. E vamos nos sintonizar com o belo, com aqueles momentos mais felizes que tivemos em nossas vidas. Com a alegria das nossas crianças, com as alegrias. Cada um tem as suas. E essas alegrias vão nos enchendo, mudando nossa vibração. E nossas mãos vão ficando cheias de pétalas de rosas. E essas pétalas fulguram, brilham. E nós vamos levar essas pétalas até o monte de pedras. E vamos colocar esse amor de Meimei, de Maria, nossa mãe maior, e de nossas alegrias. Vamos colocando essas pétalas sobre as pedras. E essas pedras vão se dissolvendo. Se transmutando como tudo na vida. E borboletinhas diferentes, que não existe aqui, existe só nesse plano, vão se levantando desse momentinho. E elas vão levantando, voando. E abrilhantando a nossa noite de luz. E agora, vamos agradecer esses espíritos de luz por esse momento. E vamos voltando, cheio de gratidão e de amor.
assim seja. Nós agradecemos a sua presença, a sua voz é tão doce, né, que a gente fica aqui nos deliciando com. Então vamos encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos de hoje. Lembrando que a gente deve ficar aqui aguardando a nossa vez de ser chamado, em vibração com essa espiritualidade que já está aqui trabalhando em nós, trabalhando para ajudar cada um de vocês ou cada um de nós que entramos nessa porta para poder vir em busca de algum auxílio, de alguma ajuda, de alguma melhora. E essa melhora já foi preparada para cada um de nós. Ela só está aqui esperando para sintonizar com os nossos pensamentos, sintonizar com as nossas vibrações. Então vamos aguardar a vez de cada um em sintonia com essa espiritualidade. E vamos fazer a oração de Ave Maria, agradecendo a nossa mãe a oportunidade de estar aqui recebendo essas bênçãos, a oportunidade de estar aqui aliviando as nossas dores. E que cada um possa voltar para casa melhor do que estava quando aqui entrou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem para o plano espiritual, que assim seja.